Você não vai sair do lugar se não fizer esses ajustes. Fala galera, meu nome é Jonathan, eu sou treinador físico e eu tenho uma missão, que é simplificar tudo que envolve treinamento físico, para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas a fazer algo que é indispensável para o ser humano, que é praticar atividade física regularmente. Hoje eu vou te mostrar, da forma mais simples possível, que você, que treina de forma natural, sem o uso de anabolizantes, precisa fazer alguns ajustes na sua periodização e na sua rotina para ter ganhos reais na academia, ao invés de treinar ao máximo e ter resultado mínimo. Bora então! Antes de iniciar, eu preciso que você entenda como funciona o ganho de massa muscular. Todos os dias da nossa vida, a gente usa a nossa musculatura para diversas funções. Então, se eu carrego uma caixa, se eu subo uma escada, se eu caminho de um lado para o outro, eu estou usando minha musculatura. E eu pago um preço por isso. A gente conhece o dano no tecido muscular como catabolismo. Na verdade, ele está relacionado à quebra de proteínas. Como o nosso músculo é basicamente formado por proteínas, a gente gera um dano no tecido ao usar. O outro processo é o processo de anabolismo, ou seja, síntese proteica. É o processo de construção de massa muscular. O nosso organismo tem uma capacidade que é conhecida como plasticidade muscular. É uma capacidade natural de regenerar a musculatura que é usada durante o dia a dia. Então, se durante um momento em que eu estou em atividade, eu estou usando a musculatura, seja para caminhar, seja para trabalhar, seja para levantar o meu filho no colo, durante o meu período de descanso, usando nutrientes que eu vou acabar ingerindo no dia a dia de uma forma ou outra, o meu músculo vai se regenerar, o meu organismo vai fazer com que o anabolismo aconteça na minha musculatura e eu recupere o tecido danificado durante o uso. Um ser humano que não treina até os 20 anos de idade vai ter uma curva diferente entre anabolismo e catabolismo, desequilibrada, sempre com anabolismo, ou seja, construção, tendo um nível acima da destruição, do desgaste de massa muscular, porque ele está em fase de crescimento. Para que a musculatura cresça, para que o ser humano se desenvolva, ele precisa que a construção seja maior que o desgaste. Passando dos 20 até os 30 e poucos anos de idade, um adulto jovem vai ter esses níveis equilibrados por natureza. Então, eu não ganho massa muscular, mas eu não perco massa muscular. O tanto que eu tenho de desgaste é o tanto que o meu organismo se esforça para recuperar. Mas passando ali os 30 e poucos, 40 anos de idade, a gente começa um processo natural conhecido como sarcopenia, onde o meu nível de catabolismo, ou seja, de dano muscular, começa a aumentar, o meu corpo precisa de mais massa muscular, mais desgaste para conseguir executar as atividades do dia a dia, e o meu nível de anabolismo, ou seja, construção de massa muscular, começa a diminuir. Eu começo a ter mais dificuldade de ganhar massa muscular. Por isso, a atividade física é tão importante no longo prazo. Por isso faz tanta diferença lá no final da minha vida se eu treinei durante um período, se eu construí massa muscular ou não. E para quem treina, como funciona? Quando eu vou à academia e eu levanto peso, eu gero estresse mecânico, ou seja, eu uso o meu mecanismo muscular para fazer força contra uma resistência. Eu tenho um desequilíbrio na plasticidade muscular. Ou seja, eu cheguei na academia e está tudo equilibrado. Catabolismo, anabolismo, dano, construção de tecido muscular. Então, tá tudo equilibrado. Cheguei na academia, eu comecei a gerar dano. O meu catabolismo vai aumentar. Eu vou gerar um dano de propósito para que, durante o período em que eu pare de treinar, o meu corpo se recupere daquele dano. Então, a tendência é, se eu gero um dano muscular, independente da magnitude dele, o meu corpo vai tentar se recuperar, porque o meu corpo quer sobreviver. Ele não quer ficar com a musculatura defasada. Então, ele vai aumentar os níveis de anabolismo, ele vai gerar síntese proteica para que eu tenha a melhora daquele tecido danificado. E como eu gerei um dano suprafisiológico acima do normal, acima do dano comum de caminhar para um lado para o outro ou levantar uma caixa, o meu corpo vai gerar uma recuperação também acima do normal. E ao longo do tempo, isso vai gerar o ganho de massa muscular. Agora, pensa comigo, acabou a parte técnica, agora é lógica. Se eu te perguntasse, depois do que eu te falei, em que momento houve o ganho de massa muscular? Em que momento realmente o meu músculo ganhou volume, ganhou mais tecido? Durante a recuperação. Então não faz sentido eu me preocupar com o dano, ou seja, me preocupar só com como eu vou treinar, que volume eu vou fazer, quanto de peso eu vou levantar, se eu não me preocupo com a recuperação. Porque todo mundo fala, cresce no descanso. Beleza, cresce no descanso. Por que é que eu vou me preocupar só com o treino? Mas eu preciso que tu, então, te preocupe
com o descanso. E como eu melhoro a recuperação do meu corpo? Como eu consigo fazer com que o meu organismo tenha mais capacidade de recuperação para que eu consiga realmente ganhar massa muscular depois de ter treinado e não ficar no 0 a 0? Eu vou falar 4 coisas aqui que são básicas para a recuperação. Mas se essas 4 coisas forem muito bem cuidadas e alinhadas, 80%, 90% do serviço está feito. A partir daí são detalhes. Então, nutrientes. A gente precisa cuidar do que come. Se eu não tenho proteína, eu não tenho síntese proteica, eu não tenho ganho de massa muscular. Se eu não tenho carboidrato, eu não tenho energia para gerar o dano necessário para a síntese proteica gerar massa muscular. Então, se eu não como proteína, eu não gero massa muscular, eu não tenho capacidade de recuperação. Se eu não como carboidrato, eu vou usar minha musculatura como energia. Então eu vou estar perdendo músculo ao invés de ganhar. A segunda coisa aqui é a hidratação. Mas chega a ser revoltante ter que falar disso, porque a criatura sentir sede e não levantar para tomar um copo d'água é o cúmulo. Isso é a coisa mais vital que existe. Então, sem enrolação, 35 ml de água por quilo de peso. Conta de gaveta. Se eu tenho 100 quilos, eu tenho que tomar 3,5 litros de água por dia, no mínimo. O ideal ainda é tomar uma caneca de 250 ml quando acorda e não contar com isso durante o cálculo do dia. Agora, um dos principais e, sem dúvida, o que mais requer atenção, o que é mais difícil de se manter, que é sono. Uma boa noite de sono, escuta o que eu vou falar. Eu ouvi isso uma vez e eu nunca mais esqueci. Uma boa noite de sono é uma conquista. Não é uma coisa que simplesmente acontece. Eu não chego no final do dia e simplesmente eu fiquei olhando série, eu fiquei fazendo qualquer coisa, mexendo no celular. De repente eu vou deitar e eram 10h30. Eu durmo das 10h30 até as 6 da manhã para acordar no outro dia e trabalhar. E eu tô muito bem, tô 100%. Não, é uma conquista. Eu me programo durante o meu dia para eu dormir em tal horário. Eu largo meu celular antes, eu faço minha higiene do sono e no outro dia eu vou acordar no horário que eu tenho que acordar, tranquilo, bem, porque eu me esforcei para aquilo, eu conquistei uma noite de sono. Isso é muito importante para a recuperação. A quarta coisa é muito importante, atrapalha, é um inimigo silencioso e muitas pessoas não olham para isso, que é evitar fatores inflamatórios que façam com que o seu organismo tenha que lidar com algum tipo de inflamação ao invés de cuidar da recuperação muscular. Álcool, estresse, industrializados, tudo isso vão gerar inflamação e vão fazer com que o seu organismo tenha que recuperar aquilo ali, ao invés de focar 100% na recuperação muscular, ou quase 100%, porque o nosso organismo está sempre fazendo alguma coisa. Se você bebe todo final de semana são 2 dias de 7 dias da semana. No final das contas, depois de um mês, depois de anos, 1/3 desse tempo que passou, o teu organismo passou, se recuperando de fatores inflamatórios que você decidiu ingerir. Toda vez que eu bebo, eu vou acabar ingerindo toxinas que vão gerar inflamação, que vão fazer com que o meu organismo se sobrecarregue de alguma forma para lidar com aquilo. Sem falar da desidratação e de outros fatores comportamentais, como comer mais quando eu bebo, como comer mais doce, enfim, ficar mais desinibido e acabar fazendo coisas que eu normalmente não faria porque eu tô cuidando, porque eu quero ganhar massa muscular. Agora presta atenção, eu não tô dizendo que você precisa se comprometer 100% para ter algum ganho na academia, para ter ganho de massa muscular. Nem é saudável fazer isso a menos que esse seja o teu trabalho. Mas para ter o máximo de ganhos, eu tenho que me comprometer ao máximo. Então é simples, se eu me comprometo 20%, eu vou ter 20% de ganhos. A vida é assim, não tem almoço grátis. Se é motivação que te falta, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui, porque lá eu te ensino como ter motivação para ir treinar. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.